Olá, amigos, de volta à mensagem do nosso patrocinador. Aqui conosco, nosso convidado Wilson Franco, que vai trazer para a gente novidades sobre Meus Bichinhos e Eu. Vocês já devem ter ouvido falar, né, nessa Pet Shop Meus Bichinhos e Eu. E o Wilson vai nos contar aqui essa história toda, tem essa trajetória dos Meus Bichinhos e Eu. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, Wilson. É uma honra recebê-lo aqui, né, ainda mais sabendo dessas histórias que você vai nos contar, né, mais tarde. Tudo bem aí? Você é de Três Rios? Conta um pouco da sua história pra gente. Sou de Três Rios, né? Gostaria de agradecer, né, o convite, a oportunidade de poder estar aqui, né? E um pouco da minha história. Eu sou de Três Rios, nascido e criado aqui. Tenho uma história de comércio na minha vida. A minha mãe, família? Minha mãe sempre teve comércio, restaurante, aquelas coisas todas. E aí eu cheguei, inclusive, a trabalhar um tempo no comércio também. Até dos meus 18 ou 21 anos, tive uma mercearia. Mas quando foi aos 21 anos, eu fiz um concurso para a antiga rede ferroviária, entrei como auxiliar de maquinista, fui inspetor, supervisor, instrutor, e fui traçando assim a minha carreira lá. Deixa eu fazer uma partezinha aí, porque tem duas coisas que já são um grande contato. Uma que é você já ter tido um contato de culinária, né, já na época com a sua mãe, né? Sim, sim. Que um restaurante tem receitas diferentes lá pra gente. Sim, e isso acabou que aconteceu, né, das minhas irmãs também são excelentes cozinheiras, né? Então. Tem que ter umas receitas novas lá pra gente, Wilson. Por favor, cara. Tem algumas coisas muito boas lá. Hoje não tem mais? Hoje o restaurante não, né? Minha mãe, infelizmente, já faleceu. Suas irmãs? Isso. As minhas irmãs, uma falecida, duas ainda estão aí. E cozinham muito bem. Uma muito mais para a parte de doce e a outra por muito mais para a parte de salgado. Inclusive ela continua... Ambas partes maravilhosas. Ela continua hoje com o bar, junto com o meu cunhado, e lá eles têm assim, um torresmo, tem um gilazinho, aqueles tira-gosto mesmo, né, os famosos tira-gosto de botequim. Então eles continuam bom, né? Com essas coisas aí. Né? Isso é super gostoso. E na ferrovia, quando você fala assim, é uma coisa que eu sempre tinha muita vontade de fazer, e eu acho que deve ser incrível você viajar pelo interior, você viajar pelo Brasil todo, de trem? Na época, né, quando eu viajei... Tem regiões? Regiões, né, a gente viajava, quando eu comecei aqui em Três Rios especificamente, viajava até Santos Dumont, quando subia, lá a gente passava o trem para outros maquinistas, e para baixo viajava até Barra do Piraí, onde a gente passava o trem para outros maquinistas. Então não é tão longe, né? Mas depois expandi um pouco, né, com a questão da velocidade do trem começar a melhorar, a gente começou a viajar um pouquinho mais longe, e aí o caminho ficou até Lafayette, indo para cima, e para baixo a gente continuou mesmo até Barra do Piraí. Agora, eu acho assim que é fantástico, você tem uma outra ideia, porque nós que viajamos em rodovias, né, temos todo o visual de postos e cidades, etc. e tal. Você não, você está direto numa ferrovia, né, por dentro de matos e montanhas, enfim, de coisas, você não tem nada à sua volta. Algumas cidades que você passa por dentro, claro. Sim, né? Mas é um outro visual, né? Muito visual, assim, os lugares, né? A Ferrovia do Aço, principalmente, onde a gente tem muitas cachoeiras, muitas nascentes, muita mata, muito verde, muitos animais. A gente, né, ainda conseguia ver lobo-guará, essas coisas todas, à margem da ferrovia, na Ferrovia do Aço, que foi uma ferrovia que veio depois, e aí ela trilhava pelo mais voltada por lugares de mato, e tentaram encurtar o caminho e saindo fora das cidades. E aí foram alguns anos trabalhando em ferrovia. Isso é fabuloso, você te causa uma tranquilidade muito grande. Aquela máquina, você tem que ter toda a atenção nela, claro, apesar de que é toda automatizada também, né, claro, mas você tem uma gama de cores e visuais impressionantes ali, não tem? Sim, tem uma cachoeira, né, quando você passa, inclusive ela faz a divisa dos estados de Minas e Rio, você olhando para ela, é muito alto, o que ela desce, passa por baixo da ferrovia. É gigantesco lá essa cachoeira, a Cachoeira da Fumaça. Ela faz a divisa dos estados, na Ferrovia do Aço, isso, de Minas. Cachoeira da Fumaça? Minas e... Não tem como chegar lá, né? Tem como chegar, né, mas parte dela. A parte superior não, porque é muita pedra, muito difícil, e se torna... Lá de baixo você consegue ver, né? Sim, muita coisa. Né? E é um viaduto grande, uma ponte, uma coisa? Sim, a Ferrovia do Aço foi um grande desafio, né, para a engenharia na época. Tem um túnel lá que ele tem... Construções fabulosas, né? Um túnel que ele tem 8.600 metros. Que isso? Quanto tempo leva para você percorrer o túnel? Cerca de 12 a 15 minutos para você transpor o túnel. Nossa, é muita coisa, não?
uma obra assim, da engenharia nossa. Aí, se tem algum problema ali dentro? Você tem os recursos, né? De comunicação, né? Comunicação. Sou contra aqui, Hoje avançou muito, hoje tem muitas tecnologias, hoje você consegue de dentro do túnel ter repetidoras, você consegue falar com o rádio, com o centro de controle de dentro do túnel você consegue falar. Ah, claro, né? Porque você tem que inclusive avisar se de algum outro trem mais tarde passando pela mesma história, né? Isso. Imagina. Tem todo o sistema automatizado, sinalização, né? A ferrovia implantou um sistema de para ter segurança justamente na hora da circulação. Nossa, nesse momento aqui da ferrovia, temos que mandar um abraço para o Claudemir, né, que hoje em dia é nosso podólogo, e o Jorge Pecelli também, né, que imagina, todos trabalharam lá na ferrovia, né, na MRS, não foi isso? Isso, MRS. Que realmente estão aí até hoje e contam as histórias lá também, enfim. Porque é muito interessante isso, não é? Isso, muito. E a tecnologia... Você se aposentou lá, né? Aposentei, na verdade, né? Eu, como eu falei, fui maquinista, inspetor, e aí em 2010 eu me aposentei, mas continuei trabalhando até há 5 meses atrás. E aí nesse meio tempo, né, como é que o pet shop entrou na minha vida? Em 2010 eu me aposentando, eu vislumbrei alguma coisa para que daí quando efetivamente eu parasse de trabalhar na ferrovia, que eu pudesse dar continuidade. Apesar de eu ter, né, formação em psicologia, cheguei a trabalhar um tempo, exercer, trabalhei muito com treinamento. Na psicologia, você trabalhou dentro da MRS também? Não, na MRS trabalhei. O que eu aprendi da psicologia, né, usei para fazer treinamento, eu participei de alguns recrutamentos e seleções para maquinistas, né, quando eu estava depois trabalhando já. Mas é uma empresa à parte, né, que você fazia? Não. Ali dentro mesmo? Dentro mesmo, né, porque tinha o pessoal que fazia o concurso via Senai, e a gente fazia a seleção das pessoas que depois iriam estar trabalhando como maquinista. E aí eu vislumbrei alguma coisa, e aí eu pensei, já tinha trabalhado em comércio, eu falei, acho que uma possibilidade na minha vida é voltar para o comércio. E aí comecei a vislumbrar, e aí pensei em pet shop. E aí conversando com um amigo meu, o Diquinha, que é contador, falei com ele que tinha o que precisava de documentação, de legalização, para efetivamente começar um negócio. Ele me perguntou que ramo de negócio que eu estava pensando em montar, né? Aí eu falei para ele do que se tratava, disse, tem um pessoal que está no momento passando, está querendo desfazer, isso em 2010, a gente efetivamente foi lá no dia 21 de junho de 2010, fechamos o negócio. Fechou o negócio. Na época a Rosinha e o Carlinhos, que eram dono dos meus bichinhos, e aí a partir de 2010, a minha esposa, meu sogro Sérgio e a equipe começaram a conduzir lá, e eu mais aos sábados, quando eu continuava trabalhando na ferrovia. Me diz uma coisa, para você ser maquinista da ferrovia, Sim. Vou voltar nesse ponto que muita gente fica perguntando como é que é, porque não é uma coisa muito divulgada, né? Sim. O que a pessoa, quais são os dados, assim, as características necessárias para alguém ser um maquinista? Não é assim qualquer um pode ser, posso ser maquinista. Não. Tem uma série de exames que você tem que passar, claro. Exatamente, né? Você passa por exame, você tem que estar apto, né, à questão de psicológico, saúde, e principalmente eu entendo, o César, que não só para a ferrovia, mas em qualquer coisa que você tem que fazer na sua vida, você tem que ter determinação, tem que ter garra, tem que ter vontade. E para o maquinista, ele tem que ter algo mais. Ele tem que saber que muitos finais de semana, muitos carnaval, Natal, ele vai ano novo, ele vai ter que abrir mão daquilo para estar efetivamente trabalhando na ferrovia. Então tem que ter muita vontade, disciplina, tá? E muita segurança. Eu acho que são as primordiais. Se essa é uma delas, hospital, aeroporto. Eu trabalhei em aviação durante anos, não tinha nada. Natal, carnaval, você tinha escala. Isso. Né? Essa é a sua escala que você tem que seguir ali, claro. Você podia, é óbvio que sempre houve isso. Ou você escolhe Natal, ou você escolhe Ano Novo. Né? Então mas você tem uma escala, tem que seguir aquela escala. Aniversário, não importa. Você tem que prestar aquele tipo de serviço ali, né? Exatamente. E eu acho que essa é a mesma coisa, porque você tem que fazer transporte daquela carga que é primordial para você manter, né, uma série de outras empresas, né? Isso. E aí, as pessoas têm que pensar nisso principalmente. Né? Tem que ter determinação, tem que ter garra, tem que ter vontade e a segurança. Porque a ferrovia, ela é muito perigosa, nas tarefas que você tem que fazer, nas atividades. Mas se você respeitar as normas de segurança, os procedimentos, você não vai se envolver em acidente.
eu costumava, né, que eu ministrei muito treinamento lá, costumava dizer o seguinte, alguns setores são extremamente perigosos, algumas profissões são extremamente perigosas, mas se forem seguidas as normas de segurança, você não tem acidente. Por exemplo, vamos dar exemplo de quem trabalha com rede energizada. Bom, é uma loucura, Mas as normas de procedimento são seguidas e o índice de acidentes nesses locais são baixíssimos. Por quê? Porque eles fazem todo um checklist antes de começar, claro, para que as normas de segurança sejam respeitadas. O cara que trabalha desarmando bomba... Porque uma falha nesse tipo de coisa é fatal, né? É fatal. Não tem chance de erro. Isso. Não tem. A ferrovia hoje, né, com os equipamentos de segurança que chegaram, né, tem um sistema CTC hoje, que veio antigamente, que fazia os controles, hoje tem o CBTC, que é uma maneira de segurança para que, se o homem falhar, o sistema vai parar o trem. Se ele exceder a velocidade, o sistema vai avisar e vai parar o trem. Então, eles foram aumentando o nível de segurança. Mas quando eu entrei em 83, era muito na mão do homem. O homem que tinha que estar lá. Era mais sujeito a falhas, né? Exatamente. Se o homem falhasse, não tinha nada ou praticamente nada para que pudesse coibir. Hoje não. Hoje o sistema, ele vem e protege para que não haja um acidente. É fabuloso isso, né? Quando você vê o trem já apitando lá embaixo. Eu quando era criança, ficava contando vagão de trem, imagina quando eu vinha para Paraíba. Então, assim, eu acho que eram 230 vagões. Falei, cara, como é que pode, né? Tanto vagão? Eram 5 máquinas, porque sobe, né? Você tem subidas, você tem partes íngremes que tem que ligar todas as máquinas, não é isso? Para puxar aquele peso todo que vem atrás, não é brincadeira não, né? Hoje a tecnologia está tão grande, né, que tem um sistema chamado Locotrol, que você consegue operar um homem só, ele consegue operar 3 locomotivas na frente do trem, ou 2, e 2 lá atrás do trem. É mesmo, né? Para empurrar, e um maquinista sozinho fazendo toda Mas nesse trecho aqui eu nunca vi isso, não. Talvez você não tenha percebido, mas aqui às vezes tem um sistema de um trem que passa com 160 vagões, e você vai ver as locomotivas e algumas locomotivas no meio, e locomotivas atrás do trem. E com o maquinista só fazendo esse tipo de operação. Engraçado, eu já vi assim 5 máquinas puxando tantos vagões. Não me lembro de ter visto no meio ou atrás, não. Porque tem que dar suporte, são os vagões, né, vazios que passam, né? É verdade. Então precisa de menos locomotivas. É verdade. Mesmo às vezes você vendo 5 locomotivas, às vezes tem 1 ou 2 só ligadas, não estão todas ligadas, não. Isso é uma loucura, né? Isso não é prático para você manejar aquelas máquinas todas, vagões. De novo, né? É tudo computadorizado, né, claro? Mas se você seguir as normas e procedimentos, normas de comunicação, porque o que a gente fala, comunicação... porque você troca para te direcionar para tudo, né, claro? E quando você está lidando, você com outro homem só ali fazendo a manobra, a recomendação a mensagem ela só está efetivamente concluída quando eu falo, você repete o que eu falei e eu confirmo. Sim. Né? Então é um feedback. Eu falei e você repete a mensagem. Para quê? Para que você não confunda a linha que você vai ter que ir, se é com você que está falando, maquinistas às vezes com nomes parecidos. Muito cuidado com isso. Aí você acrescenta mais alguma coisa, o maquinista fulano de tal, da locomotiva tal. Então você começa a colocar ingredientes para que você cerque toda a Isso segurança. Principalmente, e acontece em revisão, quando você usa outros idiomas, né? Então o inglês, que é o idioma oficial, você tem que falar uma vez, a pessoa repete o que você falou e você confirma o que você está falando. Então tá certo, pista tal, tá certo. Né? Porque senão, você imagina, né? Entende-se alguma coisa. Já foi caso de acidente por causa disso, né? Sim. Já não vai acidente por não entender bem, enfim. O problema com o idioma, coisa do gênero. Você não pode interpretar, você tem que entender a coisa correta, não tem margem de erro também nisso. E foi uma época boa, não foi não, Foi muito boa, assim, foi uma grande história da minha vida, a ferrovia foi... eu digo o seguinte, né, você não deixa de ser ferroviário. Eu não sou ex-ferroviário, eu sou um ferroviário aposentado. Eu não deixei de ser ferroviário. É uma coisa que vem, a gente inclusive tem encontros, né, já 6 encontros que a gente tem todos os anos. A gente faz um encontro no dia 7 de setembro, até o Barreto, um maquinista nosso que teve um amigo nosso que teve essa ideia, já esse ano foi o 6º encontro que teve de maquinistas aposentados. Então você revê pessoal que veio de Barra do Piraí, veio pessoal de Lafayette, veio pessoal de Santos Dumont, pessoal de Juiz de Fora, de outros lugares que trabalharam juntos, né, e que continuam sendo ferroviários. Uma grande experiência na minha vida, né, ser ferroviário.
e conviver com as pessoas que eu convivi, ter os amigos que eu tive e continuo tendo, né? Tive muitos líderes, né? Pessoas que conviveram comigo, chefes meus, gerentes, coordenadores, que foram assim, foi muito gratificante ter lidado com essas pessoas, ter vivido um aprendizado. Mesmo nas dificuldades, aqueles que não foram líderes, foram chefes, mas que realmente foi de grande aprendizado para a minha vida. Claro, não, é um eterno aprendizado, né? A vida da gente é um eterno aprendizado, tem que sempre tirar. Tem coisas que não, enfim, não faz mal, deixa ao lado lá. Mas tem coisas que valem a pena, você tem que correr atrás disso. A psicologia você só usou, então, ali dentro da empresa, né, claro. Hoje em dia você faz alguma coisa? Eu falo, não. Eu cheguei a trabalhar, né, ter consultório, fiz alguns atendimentos e tal, mas aí depois, por conta de transferência, ir para outros lugares, eu acho que você tem que buscar sempre a excelência naquilo que você faz. Claro. Então, quando eu vi que eu não conseguiria, né, atender, conciliar as duas coisas, eu deixei efetivamente a parte... E a psicologia no campo animal? Como é que você... já pensou nisso? Tem alguma chance disso? Tem, assim, eu entendo... Funciona isso? Sim. Eu entendo que talvez seja mais uma especialidade para o veterinário se especializar. Eu ainda não me aprofundei porque, como eu te falei, há 5 meses atrás que eu estou efetivamente na loja, mas eu não descartei essa questão de analisar isso um pouco mais, ver isso um pouco mais, porque o mundo animal, né, ou canino, ou felino, ou mesmo pássaros e aves, é extremamente interessante. Você começa a ver a personalidade de alguns cães, que a gente lá no banho tosa, as meninas do banho tosa que trabalham com a gente lá, a Marcilene, a Aline, a Bia, a forma que elas se relacionam com os animais. Alguns chegam lá todo animadinho, toda aquela... Porque ali está recebendo um tratamento. É verdade, Eu costumo dizer que o tratamento que às vezes que um cachorro recebe, dificilmente um ser humano recebe. Você ir para um tanque, tomar um banho, o pessoal te ensaboar, depois usar secador, te pentear, te perfumar e entregar a você. É uma boa vida, é um spa, né? Um spa que é muito gostoso. É verdade. É muito interessante. Ele sabe que vai ter todo esse trato ali. O animal sabe disso, né? Sim. Ele sente isso e relaxa direto. E o que dá tranquilidade para a gente, né? Porque a gente tem, graças a Deus, uma clientela muito boa e o pessoal vê que eles lá são bem tratados. Claro. Que eles veem a forma de chegar lá, às vezes já chega, já vão entrando, já sabe o caminho, porque às vezes tem que aguardar um pouquinho, abre a gaiola, eles entram para a gaiola. Por quê? Porque o atendimento lá é um lugar que faz bem para eles. Muito legal, né? Se não fizesse, não fosse não fosse bom, o animal ia ficar um pouco arredio. E o animal, uma coisa aprendizado que eu fui vendo, eu sou uma pessoa, sempre fui muito observador, aprendi isso muito com a minha mãe. O cachorro, o que assusta muito o cachorro, né, na hora do banho, é por conta do barulho, porque eles têm a sensibilidade muito grande. E o secador faz o barulho e tal, eles assustam. Mas depois acabam entrando no clima e tal, é bem tranquilo. Vamos agora ao nosso comercial e voltamos a falar com vocês sobre o Meus Bichinhos e Eu, aqui que o Wilson Franco está comandando agora, e vai ser um negócio fabuloso. Até já.